lei da atração, manifestação, desenvolvimento de poderes psíquicos, consciência do transcendente, hacks mentais, orientações de coaches, mudança de paradigma, mudança de mentalidade. Hoje em dia tem uma quantidade tão grande de palavras, de jargões, muitos deles relacionados a coaches, né? Se vocês pegam, por exemplo, figuras aí como Pablo Marçal, como esses gurus do marketing, do coach, eles vão usar essas expressões o tempo todo. Outros desses jargões, dessas palavras enfeitadas, aparecem em outros setores e outros segmentos, né? O segmento da espiritualidade, né? Então, mentores espirituais, gurus espirituais, existem vários podcasts hoje em dia, né? De conversas com essas pessoas, né? Sejam eles de tradições mais antigas ou até mesmo de disciplinas mais recentes, mais atuais, ou pessoas que não estão conectadas a nenhuma disciplina, nenhuma tradição, mas que se colocam como guias espirituais, né? Existem podcasts, inclusive, dedicados a esse assunto, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas nenhum deles fala do que é que está na base disso tudo, no que é que sustenta isso tudo. Desde as religiões até disciplinas ou métodos que foram inventados ontem. Você pega, por exemplo, a expressão mentalidade de escassez, que é utilizada por muitos coaches, né? Muitos coaches explicam assim, olha, você tem a mente de uma pessoa pobre, você não enriquece porque você tem a mentalidade da escassez. Vocês com certeza já escutaram isso. E, ao mesmo tempo, você tem religiões sérias que dizem o quanto é importante você ter fé e ter uma vida de oração. Existe um elemento comum a essas duas coisas, a esses dois segmentos. E esse elemento comum é o silêncio que se constrói, que se vivencia por meio da meditação. Eu acho curiosíssimo o fato de que tanta gente ensina tanta coisa relacionada a autoconhecimento, a autoestudo, a mudança de mentalidade, a desenvolvimento de uma fé profunda, de um senso de religiosidade, de aproximar-se de Deus. Mas quase ninguém fala do quanto a meditação é importante para que se possa desenvolver cada uma dessas coisas. Em alguns casos, a meditação realmente faz parte de uma disciplina, de uma trajetória que realmente vai levar àquele resultado que está sendo proposto. Por exemplo, nas tradições cristãs sérias, se ensina que a vida de oração é precedida pela vida de silêncio, por uma vida meditativa. No catolicismo, por exemplo, existe a noção de meditação como refletir sobre um ensinamento, sobre um estudo, um tema de estudo, sobre um assunto. Então você coloca a sua energia mental naquele objeto,
para que você possa entendê-lo na sua plenitude, para que você possa assimilá-lo de uma forma profunda, e a partir daí você consegue realizar, você consegue ter uma vida de oração plena. Uma coisa não está desconectada da outra, não está separada da outra. Se você não tem uma vida de silêncio, você não tem uma vida de oração. E esse silêncio, para que ele seja verdadeiro, profundo, genuíno, você o constrói por meio da meditação, da prática da meditação, tal como eu ensino aqui neste canal. Mas isso vale também para as coisas mais modernas e meio esquisitas que a gente vê hoje em dia. A ideia de que você vai criar uma ressonância mental, você vai criar uma frequência mental que vai abrir você para o amor, por exemplo, ou que vai abrir você para a riqueza. Você não chega a essa frequência mental, você não chega a essa mentalidade, você não chega a sequer entender essas coisas se você não tem a prática de silêncio. Se você não tem o costume de meditar. Porque se você não tem o costume de meditar, o que vai acontecer? Você vai ser escravo da sua mente. Você vai ser o cachorrinho da sua mente. A sua mente vai conduzir a sua vida. E você não vai manifestar porcaria nenhuma. Você não vai ter mentalidade de riqueza, coisa nenhuma. Você não vai conseguir desenvolver nenhum hack mental. Ou hack, como alguns pronunciam, né? Você não vai se transformar mentalmente se a sua mente continuar sendo a protagonista da sua vida. E a única forma de você transformar essa hierarquia que existe na sua vida, de modo a colocar a sua mente não como o senhor que domina tudo, mas como servo da sua vida, seu servo, a única forma de se obter isso é a prática da meditação. Por meio da meditação, você vai entender quem você é e vai entender, consequentemente, o que é a sua mente. E uma vez que você entenda como a sua mente funciona, o que é a sua mente, ou melhor dizendo, uma vez que você entenda que a sua mente não é você, aí sim você consegue utilizar essa ferramenta, porque a mente é uma ferramenta, você consegue utilizar essa ferramenta para rezar, ou para usar um hack, ou para manifestar riqueza, ou para desenvolver poderes psíquicos, ou para aplicar a lei da atração, ou para criar frequências mentais que vão possibilitar você conseguir aquele emprego que você sempre quis. Notem como esse autoconhecimento que vem do silêncio, que vem da meditação, precisa estar na raiz disso tudo. Eu sei que muitas dessas coisas são absolutamente idiotas. Não tem outro nome para classificar essas coisas, né? Esse papinho de coach, de mentalidade de escassez que você precisa abandonar para você poder manifestar riqueza, quase tudo isso é frase de efeito. É para criar ganchos emocionais que vão conectar você com aquele coach, com aquele guru, com aquele ensinador e comprar o curso online dele, para comprar a mentoria dele, para você, se tornar um adepto daquele culto, daquela seita. Porque, seita existe. Inclusive seitas em que a pessoa não precisa se vestir de túnicas, de roupas especiais. A pessoa está lá vestida de camiseta, calça e camiseta e tênis, mas aquilo é uma seita. Queira você se envolver com essas coisas ou não, ou queira você se envolver com coisas realmente sérias e evitar essas porcarias todas, mesmo essa decisão depende de
você desenvolver uma relação íntima e profunda com o silêncio, por meio da meditação. Eu sinceramente acho muito curioso que quase ninguém, não apenas quase ninguém fala sobre isso, mas quase ninguém percebe isso. A maioria das pessoas, inclusive as pessoas que ensinam essas coisas, a maioria das pessoas acha que desenvolver essas habilidades, desenvolver essas capacidades, seja tornar-se um mestre da lei da atração, digamos assim, seja manifestar riqueza, manifestar sabedoria, seja ter acesso a um plano espiritual, né? Enfim, X ou Y. O que muitas pessoas acreditam é que ter acesso a essas coisas é algo que vai acontecer, simplesmente. Você vai estudar a lei da atração, você vai aplicar a lei da atração no seu dia a dia, você vai pensar coisas específicas para que a sua mente vá se sintonizando, se sincronizando com aquilo que você deseja. E, no entanto, a pessoa nunca sequer se imaginou como algo diferente da própria mente. A pessoa não desenvolveu nenhum grau de autoconsciência e quer aplicar a lei da atração. A pessoa não desenvolveu nenhum grau de autoconsciência e quer enriquecer por meio de um hack mental X ou Y. E essa autoconsciência, como eu disse, vem pela meditação. Não existe outro caminho para desenvolver a autoconsciência, a serenidade principalmente, que é a base de todas essas coisas. Como eu disse, sejam coisas meio picaretosas, né? Coisas que são meio de seitas, enfim, de vendedores de cursos, sejam coisas sérias que realmente vão elevar você espiritualmente. Todas elas dependem da meditação.